Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao quadro Espiritismo na Cultura, hoje vamos falar sobre o tema cinema e a obra Noé. O filme Noé ele é de 2014. Ele tem 137 minutos. Trata-se de um filme de ação, aventura, com drama, fantasia e suspense. É uma produção norte-americana e foi dirigido por Darren Aronofsky. Bom, a história é bem conhecida. Noé, ele tem que construir uma arca, porque um grande dilúvio se aproxima, um dilúvio que vai fazer uma limpeza no mundo. E essa arca vai abrigar não apenas a família do próprio Noé e seus descendentes, mas como também todos os animais, todas as formas de vida, no caso, que estão presentes no planeta naquele momento. Não é a minha intenção nesse vídeo discutir a história de Noé, o mesmo filme, né, do ponto de vista crítico, mas eu trago aqui para quem quer conhecer um pouco mais. Na obra A Gênese, né, de Kardec, ele faz uma menção ao dilúvio bíblico, onde ele explica que houve de fato um grande dilúvio asiático, que há fatos que não se pode contestar a respeito desse dilúvio, e que inclusive há comprovações geológicas do acontecido. Ele fala que foi de grandes proporções, que houve inclusive influências geográficas em torno do globo, mas ele explica que ele não cobriu a Terra toda, como é mostrada na obra, como é mostrada nesse filme ou na história de Noé, mas que para as pessoas que viviam naquela época, a extensão desse dilúvio foi para eles, na visão deles, o mundo todo, quer dizer, o mundo que eles conheciam, né, a região onde eles viviam, foi totalmente alagado. Então aquela região, para eles, representavam o mundo todo, e por isso deu essa ideia de que o mundo inteiro sofreu, né, as forças desse dilúvio. E aí ele diz também que, por ser uma história asiática, oriental, né, ela foi trabalhada de uma forma exagerada, né, que ele chama de hiperbólica, na descrição, e essa influência, né, oriental também gerou um certo exagero na narração bíblica conforme conhecemos. E ele chega a trazer como uma nota de rodapé a história presente no livro dos Vedas, em que o deus Brahma, ele conversa com o monarca avisando que vai haver sim um grande dilúvio e que ele deve construir um navio, embarcar nesse navio, e que depois desse dilúvio serão criados todos os seres para povoar a terra. Então repare que há uma grande similaridade entre a história bíblica de Noé e essa história da lenda indiana, que é anterior à Bíblia, né? E o próprio Kardec diz que é flagrante a analogia desta lenda com a narrativa bíblica de Noé. Bom, então eu quero começar a análise aqui. Eu vou falar sobre a obra cinematográfica Noé do ponto de vista da referência do plano espiritual, do mundo espiritual, no quesito encarnação. E aí, para referendar, eu trouxe algumas passagens, principalmente da obra No Invisível, de Leon Denis. E aqui é muito interessante, para a analogia que nós vamos fazer com o vídeo que vem a seguir, quando Leon Denis nos diz que o espírito humano tem o seu destino, né, dividido em duas fases: cativeiro na matéria ou ascensão na luz. E ele diz que nós, enquanto almas, né, as nossas almas são filhas do céu, e que a viagem que fazem é uma prova. Então a viagem que fazemos do céu à terra é uma prova para nós. E ele diz assim: na encarnação perdem a reminiscência de sua origem celeste. Então, uma vez encarnados, perdemos a noção de que somos criaturas celestes. E ele afirma: cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo com estremecimentos de volúpia. Então eu quero que vocês guardem essa expressão: precipitam
como uma chuva de fogo, através da região do sofrimento, do amor e de morte, até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes. Então, ele compara nosso corpo, a nossa vida na Terra, como uma prisão que nos causa sofrimento, né? Que ele representa pelo termo gemes. E aí, nessa vida que vivemos, a vida divina nos parece um sonho distante, né? Um sonho vão, porque estamos tão arraigados, tão presos à Terra, tão presos a essa prisão que vivenciamos, que a vida celeste parece muito distante, né? Esquecida. Bom, eu trago aqui uma passagem do filme. Esse filme, além de contar a história de Noé, né? Ele também trata de anjos caídos que vivem na Terra, em que se apresentam para contribuir com o homem. Então aqui a gente começa a fazer analogias claras das histórias que nós já conhecemos através da espiritualidade, como sabemos que espíritos mais evoluídos vieram à Terra e vêm à Terra para nos ajudar, né? Como Maria, nossa Mãe Santíssima, que veio junto com outros espíritos para contribuir com Jesus na sua missão. E nós também sabemos, por exemplo, da história dos exilados de Capela, né? Que foram exilados aqui na Terra, espíritos mais evoluídos, tanto intelectualmente quanto moralmente em muitos aspectos, né, vieram aqui também com uma forma de resgate para eles, contribuir com com a nossa existência, com a nossa melhoria, com o nosso desenvolvimento científico. Então, esses anjos caídos representados no filme, eles aqui a gente percebe clara influência do mundo espiritual, né? E se a gente tomar como referência o que acabei de ler sobre Leon Denis, nós vamos perceber que existem uma série de similaridades, né? Primeiro, a gente pode perceber que essas criaturas elas são extremamente rústicas, né? Porque elas são feitas de lama, né? E aí a gente começa também a referendar ao fato do homem ser feito de lama, né? Como a gente percebe em várias questões religiosas, né? Sobretudo, não na religião espírita, mas em outras religiões. E é interessante que aqui a gente consegue perceber que eles são iluminados, né? Ou seja, eles têm uma luz interior, né? E aí eu quero fazer mais uma referência ao conhecimento que já temos também da nossa tricotomia, né? Nós somos 3 em 1, enquanto encarnados, né? Somos corpo físico, somos perispírito, que é o elemento intermediário, e somos luz, ou espírito. Nós sabemos que nós, em essência espiritual, somos luz. E aqui a gente já percebe a luz, né? Dentro dessa criatura rústica, que é feita, no caso, de terra, né? De lama. E aqui ele conta, né? Que eles optaram por vir à Terra para ajudar o ser humano, né? Mas que, no caso da história do filme, eles acabaram sendo punidos por isso, né? Por fazer essa contribuição. E aqui eles contam da sua origem, né? Antes de vir à Terra. Então, olha só, trazendo novamente a referência ao que Leon Denis falou, né? Criaturas celestes, né? E aqui eles são de fato celestes, muito parecidos, né? Exceção, claro, das asas, mas muito parecidos com as imagens que nós já sabemos que os espíritos têm, sobretudo os espíritos evoluídos, né? Que são como luzes, né? Como estrelas, né? E aqui eles estão vindo à Terra, né? Reparem, vários vindo à Terra, né? E eles se precipitam como uma chuva mesmo, né? Olha aí, uma chuva de fogo, também referenciada por esse grande, né, espírito Leon Denis, né, nessa obra. Então é muito parecida à influência do mundo espiritual aqui conosco. E aí, ao cair, né, eles se misturam, reparem que eles se misturam aqui à terra, à lama, né. E aqui eu acho bem interessante, bem significativo, porque o fato deles estarem presos à terra, né? Esse anjo contando essa história, ele afirma, né? Eles foram, como punição, eles foram presos à terra, eles estão realmente atados ao chão, né? Muito parecido com a prisão descrita já por Leon Denis no livro que a gente está referenciando, né? E aí eu não me canso de ver essa imagem, nessa sequência, quando ele está caminhando, né?
quando ele caminha aqui, a gente percebe ele caminhando, né? E é de fato uma imagem bastante dolorida, né? Você percebe quão difícil para ele é essa caminhada, né? Uma criatura toda torta, desnivelada, né? Quão difícil para ele, fazendo uma referência a nós mesmos, né? Enquanto espíritos presos na matéria, né? Que a gente vai perceber daqui a pouco. Então, olha só o que nos diz Leon Denis. O perispírito acha-se, então, estreitamente ligado ao corpo. Prisioneiro neste invólucro espesso e obscuro, não pode daí se afastar. Então, olha só como Leon Denis descreve o perispírito, né, o espírito dentro do perispírito, como algo preso nesse invólucro espesso e escuro que é o nosso corpo. Seus recursos ficam em estado latente, porque somos impotentes para os pôr em ação. Daí a fraqueza de nossa memória, que não pode remontar-se ao início de nossas vidas passadas. Restituída a vida espiritual, a alma reassume completo poder sobre si mesma, e o hiperespírito recobra a plenitude de suas faculdades. Então, repare como aqueles seres iluminados, né, eles se tornaram, eles perderam praticamente todas as suas faculdades, todos os seus poderes, né, uma vez presos à matéria. A mesma coisa que acontece conosco. E olha só o que ele diz: como uma borboleta que sai da crisálida, assim também o corpo espiritual desprende-se de seus andrajos de carne, sempre que uma encarnação termina. A alma inteira e livre retoma a posse de si mesma e, considerando em seu aspecto esplêndido ou miserável o manto fluídico que a cobre, verifica seu próprio estado de adiantamento. Então, aqui também é uma referência, né? Quando a nossa encarnação termina, assim como uma borboleta que sai da crisálida, nós abandonamos essa prisão do corpo, né? E somos livres. Podemos ser esplêndidos, ou seja, seres iluminados, angelicais, né? Da mesma forma que o filme mostra, ou miserável. Então, tudo depende de como nós vivemos, a nossa vida, que tipo de vida vivemos, né? E aqui a gente vê mais um pedaço, né, dessa obra, onde nós acompanhamos a vida dessas criaturas. E eles são criaturas que estão sempre ajudando a humanidade, né, no filme, né? Então eles estão sempre, olha só, né, como ele caminha com dificuldade, né? É pesado, né? O filme mostra isso, como é pesado para essas criaturas estarem aqui na Terra, né? Referência clara também que podemos fazer a nós mesmos, né? Como é pesado para nós, seres angélicos, em potencial, né, criaturas celestes, estarmos presos num corpo material, vivendo nessa vida terrestre que estamos vivendo, né? Mas é uma forma que a gente tem de aprender, de evoluir, de nos desenvolvermos, né? Então, na verdade, essa vida é para nós uma oportunidade, não é necessariamente uma punição. Bom, e aí ele diz assim, aí eu já trago uma passagem na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona, né, qual o fim objetivado com a reencarnação. Aí os Espíritos dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto, onde a justiça. Então repare que, basicamente, a balança da reencarnação, ela pende para dois lados, né, expiação, e aí quando a gente vê aquelas criaturas no filme, a gente percebe que há, de fato, uma expiação enorme, né, em toda a energia contida, em toda a liberdade cerceada, mas é também uma oportunidade de progresso para a humanidade, porque essas criaturas que nós somos aqui na Terra podemos trabalhar para a melhoria não apenas nossa, sobretudo do ponto de vista moral, mas da humanidade como um todo, né? Progredindo cientificamente, tecnologicamente, materialmente e, claro, moralmente também. E aí ele diz assim, mais uma pergunta: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva à prova, né? Então os espíritos dizem que podemos escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas, que lhe auxiliarão o progresso. Então, fazendo uma analogia com o que nós vimos do filme, né, toda aquela dificuldade tem a ver com prova de fato, mas é um auxílio ao progresso. Então, por mais que aquelas imagens sejam doloridas de ver, né, aquela dificuldade de caminhar, toda aquela expiação, é também um caminho para o progresso. E aí a gente pode referenciar a nossa própria existência ou de alguém que nós conhecemos, que às vezes passa por dificuldades enormes, né, com o próprio corpo, mas
uma prova, sem dúvida, mas também aquela dificuldade está auxiliando ao progresso daquela pessoa, né? E aí o espírito complementa dizendo: se vencer os obstáculos que lhe oponha, é um progresso, né? Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal e qual. Então, às vezes, em muitos casos também a condição pode ser uma condição completamente forçada, né? Aquele espírito a passar como uma forma de expiação, não apenas prova. Aqui é a parte final, onde aquelas criaturas ao longo do filme, né? Elas vêm defender aqui a Arca de Noé no filme, né? Já que está sendo atacada pelos descendentes de Caim. E eles então vão fazendo um resgate. Eles fazem um resgate. Conforme eles vão sendo mortos pelas pessoas, eles vão ascendendo novamente à condição angelical, né? Voltando ao plano espiritual como criatura celeste. E esse é o personagem mais proeminente na história, né? Que acompanha Noé. E aí ele agradece. E reparem que ao dar a vida, né, em sacrifício, ele volta a ser uma criatura angélica e sobe ao céu novamente. E aí a gente fica claro, então, essa questão dessa comparação entre a encarnação como um processo complexo, difícil, e também, mas se a vida é bem vivida, resultado é que nós vamos ascender, né, podemos nos tornar cada vez mais próximos de criaturas angélicas ou anjos, de fato, como o filme mostra, porque os somos já em potencial, né? Temos, é claro, que trabalhar para que o nosso potencial celestial se transforme em realidade em algum tempo no futuro. Então, muito obrigado. Essa foi a referência à obra Noé, trazendo elementos do plano espiritual, né, do mundo espiritual, no que tange à encarnação e à desencarnação, e as dificuldades encontradas aqui pelo espírito do ponto de vista de limitação do corpo material. Quero agradecer a vocês por acompanharem de novo, mais um dia, e brevemente teremos aqui a análise de mais uma obra dentro da cultura, né, podendo ser cinema, música, uma peça teatral, enfim, elementos que podem nos trazer informações da influência do mundo espiritual na nossa vida. Grande abraço a todos, uma ótima noite. Fiquem com Deus.